Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, verso 32 até o 36. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32 até o 37. Você encontrou? Dá um amém aí. Amém. Diz assim o texto: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Retorne para o capítulo 16, por favor. Verso 13, 16, 13, do mesmo livro, só volta aí um capítulo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Vamos orar mais um pouquinho. Pai bendito, obrigado por este dia, obrigado por este tempo, obrigado pela sua igreja, por esse culto que podemos lhe prestar. Louvamos o teu nome por cada bênção derramada, pelos irmãos presentes, pelos ausentes. Pai, aproveito e peço nesse momento pela vida, Pai, da nossa irmã Damiana. Clamo pela vida da tua serva, peço também a Deus pela vida da Maria Rita, peço a Deus, amado, pela vida da Ellen, Pai, da sua bebê, em nome de Jesus, Alice, todos esses que estão enfermos, coloca a tua mão poderosa, Senhor, traz cura, liberta, traz, ó Deus, nessa hora, no nome de Jesus, uma resposta ao corpo delas, uma resposta de cura, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos Jeová Rafá, o Deus que cura, o Cristo glorioso que traz cura, em nome de Jesus. Muito obrigado, fala conosco, assim nós nos colocamos e nós pedimos em nome de Jesus, amém. Falar de Davi é um desafio. Por quê, pastor? Ao mesmo tempo que é muito fácil, Davi, Moisés, Elias, Salomão, Jesus, ao mesmo tempo que é fácil, porque a história é muito conhecida, é difícil para você extrair profundidades, porque parece que tudo já se esgotou na relação de Davi, ou nessa relação da vida do Davi. Principalmente essa que é mais lúdica, essa que é mais infantil, essa que nós utilizamos para ensinar as crianças a palavra de Deus. Justamente quando é o menino, é o rapaz, é o adolescente, é o jovenzinho, é o que vence Golias, é um menino franzino, pequeno, contra um gigante de quase 3 metros de altura, com 6 dedos e forte, com lança. Então, essa coisa fica no nosso inconsciente e fica também no nosso mundo infantil, que nós não perdemos, né? Nós o matamos aos poucos, vamos tirando, mas também temos um pouco do lúdico em nós, da crença, senão não seria possível estar aqui crendo no Senhor Jesus. E quando nós olhamos para esse Davi, pequeno, menino, novo, ruivo, belo, de boa aparência, querendo enfrentar um gigante profissional, um guerreiro profissional, um guerreiro contratado dos filisteus. Há quem diga que Golias não era filisteu, há quem diga que Golias era, na verdade, contratado, um miliciano, aquele que era contratado, como nos Estados Unidos tem exércitos paralelos, que era contratado para guerrear contra povos naquela região. E Israel foi confrontado por expansão territorial. Se você está vendo hoje a guerra da Ucrânia, essas guerras, isso é normal, a expansão territorial é o que acontece
desde o mundo. Você acha que o Egito de José, de Moisés, era o quê? Uma grande expansão no norte da África, e sempre dominando os povos. Parte do México não é mais México, né? Se você vê os estados mais abaixo ali na fronteira com o México, o Novo México, você pensar nesses estados, foram do México, os Estados Unidos tomou na expansão territorial. Você vai ver a expansão territorial como sempre. E os filisteus estavam tentando fazer uma expansão territorial para dentro do território onde justamente está Israel. Naquela, onde nós chamamos de Palestina, outrora Canaã, havia uma guerra para se tomar. Desde quando Deus prometeu a Josué que eles entrariam, e depois vieram 15 juízes, esse período todo de séculos foi de dominação, e o último a dominar todos os territórios vai ser Davi. Davi será o último e verdadeiramente vai conquistar o que falta de território daqueles quase 17 povos que havia em Canaã, na Palestina. Então esse menino aqui, ele está começando a sua carreira. E uma das coisas que eu quero entender para você é que não basta unção, você tem que ter aprovação. Repita comigo, não basta unção, tem que ter aprovação. Vamos ver que o capítulo 16, cronologicamente, Davi está sendo ungido. Ungido a quê? A rei? Não. Ele está sendo ungido, escolhido de Deus. Ele ainda não é rei. Ele não foi aceito como rei. As pessoas nem sabiam que ele era um rei. As pessoas nem entendiam. Davi podia passar pelo exército como passou e voltou. Ninguém nunca reconheceria Davi como rei. Mas Deus já sabia. Deus, sua família e o profeta eram as únicas pessoas que sabiam que ali estava andando o rei. Sabe, Davi tinha uma unção especial, porque o texto diz que a partir daquele momento, o Espírito Santo se apoderou de Davi, verso 13 do capítulo 17. Às vezes nós entendemos porque temos uma unção, algo especial, um sonho, uma profecia. Quem nunca recebeu uma profecia aqui? Deus vai te usar. Olha, vejo Deus fazendo isso com você. Eu vejo Deus abrindo portas para a sua vida. Eu vejo Deus fazendo isso por você. Eu vejo você em tal lugar. Ok. Olha, você tem uma unção, irmão, quando você prega, quando você ora, quando você canta, quando você intercede, quando você ensina. Olha, irmão, você tem uma unção, misericórdia, que coisa maravilhosa. Amém. Temos o conhecimento de que temos algo especial. Mas ter algo especial não transforma você em alguém especial. Parece um paradoxo, né? Você ter algo especial ainda não faz de você alguém especial. Deus deu algo a Davi que o tornou, a partir daquele momento, mais especial, porque ele já era especial naturalmente, pelo histórico dele. Mas se você notar, aquilo que estava com Davi, ninguém notava, ninguém sabia, ninguém entendia. Porque na caminhada com Deus, e muitas vezes o cristão não entende, há princípios que você precisa entender, são passo a passo, step by step. Gostou, professora? Que bom, né? Passo a passo. E você precisa entender isso. Que às vezes a pessoa diz assim, ei, eu tenho unção, ei, eu tenho dom, ei, eu tenho talento, mas você ainda não foi provado naquilo que Deus te deu. Achamos que estamos prontos para viver o melhor de Deus, mas você só vai viver o melhor de Deus depois que Deus te provar. Você só vai conseguir viver o melhor de Deus quando você for aprovado nas guerras, nas lutas, nos desafios, nos desertos, nos mares, nos rios que você terá que passar. Ter a unção de Deus não basta, ser escolhido não basta. Davi aqui foi escolhido, ele é ungido, o pai sabe, os irmãos sabem, muitos sabem. Mas entenda, quando Davi vai ao acampamento, os seus irmãos que viram ele ser ungido, o que eles dizem para Davi? Davi, passa que agora nós reconhecemos a unção que está em você. Foi isso que os irmãos disseram? Onde é que tu vai, moleque? Bem conhecemos a tua impetuosidade, viu? Tu é metido. E agora então? Está se achando a última coca do deserto. Está se sentindo, né, garoto? Olha lá, hein, Davi? Olha lá, hein? Cadê o respeito pela unção do menino? Deixa o menino girar. Deixa o menino dar lugar. Às vezes nós achamos que as pessoas têm que nos respeitar pela unção que está em nós. Esquece. Ninguém tem que te respeitar pela unção que está sobre você. Ninguém tem que te respeitar pelo cargo que você ocupa, pela liderança que você tem, ou pelo nome que você carrega. Ninguém.
As pessoas te respeitam pela obra da sua vida, pelos atos da sua vida, pelo que você faz. As pessoas te respeitam não pelo seu nome, mas por quem você é. Hoje brincamos porque na diplomação lá do curso tocou o tema da vitória do Ayrton Senna. Eu falei, estão ressuscitando o Ayrton. Eu falei, pam, pam, pam. Eu falei, meu Deus, Jesus. E aí o nome do cara qual é? Ayrton? Não, tem o nome todo. Qual é o nome do Ayrton? Nome imponente, né? Ayrton Senna da Silva, que nome pobre, misericórdia. Foi um dos desportistas mais famosos do mundo. Ele fez o nome dele. Tem gente que vem com nome bonito, mas a biografia não tem nada. Tem gente que vem com nome simples, mas vem com a biografia rica. Sabe, Davi tinha unção, mas não tinha biografia nenhuma. Davi tinha talento. Ele tinha força, ele tinha expertise, ele vai falar, olha, eu corri atrás do leão, eu feri um urso. Ok, Davi, que bom que você tem experiência, mas você não tem história. O que você faz é muito bom para você, mas você, com seus atos, ainda não atingiu ninguém. Você, com seus atos, não influenciou ninguém. Você, com seus atos, não abençoou ninguém. Você, com a sua unção, ainda não chegou a ninguém. E é isso que nós precisamos entender. O que está em você não é para você, é para chegar em alguém. E muitos de nós sentam, se acomodam e dizem, eu tenho unção, eu sou profeta, eu faço isso, mas não tem biografia, não tem história na vida dos outros. Eu tenho uma história, eu não quero saber da sua história saindo dos seus lábios, eu quero ver a sua história saindo dos lábios dos outros. Eu quero a sua história sendo contada por pessoas de longe, de perto, conhecido, desconhecido, crente, macumbeiro, católico, espírita. Eu quero a tua história sendo contada por gente que nem te conhece. Isso é grife. Eu sou o pastor fulano. Ih, o problema é teu. Te perguntei. Não, eu sou o evangelista. Ih, apóstolo. Oh, meu Deus, que nome pesado. Ai, meu Deus. Bispo, apóstolo, profeta. Saul era o quê? Nesse contexto, o que Saul era, irmãos? O que Saul era? Qual era o papel do rei no meio da guerra? Já viu o filme de Idade Média? Rei Arthur, outros reis, Luís XV, XVI. O que vocês fazem? Coloque suas armaduras, pega a sua espada, vem com seus escudeiros, com seus soldados, monta no cavalo e começa a bradar com a espada. Ele é o primeiro aí. O que Davi faz? É o primeiro a se esconder, Saul. O que Saul faz? 40 dias teve para decidir o que ele ia fazer. Durante 40 dias, ele decide não guerrear. Então, o que adianta ser rei? Você não vai tomar as decisões certas. O que adianta ser rei se ele começa a manchar a sua biografia, justamente na hora de ser provado? Deus te deu unção, mas aguarde que Ele vai te aprovar ou te reprovar. Deus te deu unção, mas Ele vai te colocar no campo de batalha para te aprovar. Deus te deu unção, mas você tem que começar a escrever uma história na vida das pessoas, porque o que você está fazendo só serve para você. Nós temos vivido igrejas egocêntricas, pessoas egocêntricas. O que é uma igreja egocêntrica, uma pessoa egocêntrica? Vamos viver entre nós. Sabe, ministério de Pedro no Tabor. Qual é o ministério de Pedro no Tabor? É bom que estejamos aqui e façamos uma tenda para ti, para Moisés e para Elias. E lá embaixo, um menino endemoniado e nenhum dos seus companheiros conseguindo expulsar o demônio do menino. Mas o que Pedro queria? Vamos ficar aqui. Vamos viver dessa visão. Vamos viver dessa glória. Essa coisa maravilhosa. Vamos ficar aqui. Ou seja, a biografia de Pedro era para ficar lá em cima no monte. A biografia de Pedro era para estar só entre eles. E Jesus falou, negativo, vamos descer. Lá embaixo tem coisas para fazer. Davi é ungido. Ele podia ficar na dele agora, escondido. Estou no tempo de Deus. Eu acho legal quando você fala isso, né? Estou no tempo de Deus. Estou aguardando de Deus um momento apropriado. Ah, vai lamber sabão, irmão. De rolon, você não perdeu o... Está no tempo de Deus, rapaz. Há tempo para tudo.
A gente já sabe, Eclesiastes 3. Há tempo para todo propósito, ok. Mas no momento que você é ungido, você tem que estar dizendo, Senhor, usa-me. Quando Isaías ouviu a pergunta, a quem enviaremos nós? Quem há de ir por nós? A maioria responde o quê? Eis-me aqui, envia ali. Ele bradou, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto. Como é que Isaías sabia que estava pronto? Porque ele tinha acabado de receber algo que poucos profetas houveram recebido. No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. Eu vi a glória do Senhor, as suas vestes, suas orlas sobre a terra. Eu vi os querubins, serafins cantando. Santo, 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 santo é o Senhor do exército. A terra está cheia da sua glória. Então, naquele momento, ele é ungido para algo. Deus não fez, presta atenção no texto, não diz, olha, te farei profeta, você vai profetizar sobre meu filho. Não, ele diz assim, ei, quem vai à nossa frente para anunciar a vinda do Messias? Quem há de ir por nós? Sabe o que é interessante? Jesus teve 2 precursores. As pessoas falam de João Batista, esquecem de Isaías. João Batista morreu degolado. Isaías morreu cerrado. Talvez por isso nós não queremos ser provados. Os 2 precursores de Cristo, um séculos antes, foi cerrado ao meio. E o outro, contemporâneo a ele, foi degolado. E talvez muitos de nós queiramos viver da unção que aparentemente está em nós, mas não da comprovação da unção que está em nós. Porque talvez tenhamos medo de sermos tão provados e perdermos alguma coisa. Quando Davi diz, eu vou, é uma marca de quem confia na unção de Deus. Quem confia na unção de Deus sempre está dizendo, eu vou. Eu vou. Conta comigo. Eu tenho unção. Deus me deu. Saul, o que Saul interpela? Mas tu és muito jovem e ele já é experiente. Você é um menino, não sabe de nada. Ele é um guerreiro experimentado. A concepção de Saul é, você não está pronto para esta guerra. A concepção de Saul é, eu já fui treinado para esta guerra. Deus não te treina na frente de todo mundo. A prova que Deus tem para você é você e Deus. O treinamento de Davi foi no mato, com leão, com urso, com lobo, onde ninguém viu o que ele fazia e não dava tapinha nas costas. Estamos vivendo um momento em que as pessoas querem ser aplaudidas, querem tapinha nas costas. Querem que digam que ela é muito boa no que faz, mas o teu treinamento é no lugar onde ninguém vê. Só Deus pode provar, te elogiar ou te criticar. Temos que parar com essa geração. Uma geração que quer estrela, quer holofotes, que quer ser reconhecido. Aquela igreja ninguém me reconhece. Você não está aqui para ser reconhecido por homens. Você está aqui para ser talhado, aperfeiçoado e aprovado por Deus e mais ninguém. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que o mundo não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, ninguém que é alistado no exército de Deus se embaraça com as coisas deste mundo a fim de agradar a quem o alistou. Não procure elogios e reconhecimento de ninguém. Você não está aqui para ser elogiado. Você está aqui para ser provado. E seja aprovado. E muitos de nós somos reprovados. Por que somos reprovados? Porque não entendemos que nesse exato momento Deus está nos testando. Agora. Deus está te testando agora. Vendo a tua atenção na palavra. Com o que você está preocupado? Se você está contando as horas, se você está pensando no feriadão de amanhã, se você está pensando na dívida de quarta, se você está, meu Deus, como é que vai ser minha semana? Deus está te provando nesse exato momento. A cada segundo Deus te prova. A cada segundo. Poxa, mas eu estou me esforçando tanto, você está sendo provado. Meu Deus, ninguém vê minha lágrima lá no quarto, você está sendo provado.
Meu Deus, ninguém vê a necessidade que eu estou passando, você está sendo provado. Ninguém vê a humilhação que eu estou passando, você está sendo provado. Ninguém vê a perseguição, você está sendo provado. Olha, ninguém vê minha fidelidade nesse ministério, minha fidelidade na minha casa, minha fidelidade no meu trabalho, meu patrão não me dá nenhum tipo, sabe, de retorno, de feedback. Você está sendo provado. Pô, Deus sabe o quanto eu ralo para ganhar o que eu ganho. E eu sou dizimista, sou ofertante. Deus está te provando. Você imagine José. O que José fez? Ele tinha unção. Nitidamente José tinha sabedoria, inteligência e o Espírito de Deus. E Faraó vai reconhecer isso. Faraó vai reconhecer que... Olha só, nenhum dos irmãos, nem o pai, nem a mãe, ninguém reconheceu. Quem vai reconhecer? Faraó. Tu tem o brilho dos deuses em você, rapaz. O jeito dele falar. Tu tem a sabedoria dos deuses em você. O problema é que somos uma geração que queremos reconhecimento imediato. Nós queremos rapidamente que as pessoas entendam quem somos, que conheçam a nossa história. Quantos anos você tem para alguém conhecer a tua história? Sua história só vai ser conhecida quando você sair daqui. Então para com esse negócio das pessoas conhecerem a tua história. Você tem autobiografia, biografia? Para com essa palhaçada. Você sabe quantas pessoas falavam de Einstein, mesmo depois dele ganhar o prêmio Nobel de ciência? Poucas pessoas, só na Europa. Entenda uma coisa, a sua história só vai ter fundamentação depois que você sair, porque as pessoas vão ver o efeito da sua falta. Jesus se tornou o que se tornou, porque quando ele foi embora, começou a fazer falta. Mas só faz falta aqueles que fazem muito enquanto estão aqui. Quem não faz nada enquanto está aqui, quando vai, não faz falta. Preste atenção nisso. Quem está aqui e não faz nada, quando vai embora, não faz falta. Mas quem está aqui e faz muito, quando vai embora, faz falta. José passou por tudo que passou. O que ele fez para merecer aquilo? A quem ele magoou, contra quem ele pecou? Muito pelo contrário, quando foi provado na primeira prova de poder, sexualidade, o que ele fez? Não roubou a Potifar, não traiu a Potifar e foi preso. Ele podia falar, chega de fidelidade, chega, não quero mais isso. Mas ao contrário, é lindo como Deus nos prova. Quando temos que desanimar, na verdade nós temos que trabalhar mais. Você entende isso? Quando vier o desânimo, trabalhe mais. Quando vier o cansaço, trabalhe mais. Quando os pés doer, ande mais. Quando as mãos não aguentar, carregue mais. Que isso, pastor? José estava preso numa prisão, piolho, rato, falta de higiene. Estou falando de Egito, há milhares de anos atrás. 3.500 anos atrás, mais ou menos. Se hoje, Bangu, Misericórdia, Papuda, no Brasil é assim, você imagina no Egito? O que José faz? Olha que interessante. Quando você tem a unção e sabe que Deus está te provando, o Espírito Santo te ensina a fazer de forma certa. Como você vai matar esse gigante? Deixa comigo, Deus já me ensinou. Você está entendendo? Dá um amém quem está entendendo. Amém. José, posso dar um jeito nisso aqui? Pode. Posso organizar isso aqui? Pode. Moçada, vamos fazer uma escala de varrição aqui. Vamos limpar essa cadeia. Vamos limpar essas celas. Vamos raspar a cabeça para evitar esses piolhos aí, essas praguinhas aí. Vamos higienizar isso aqui. Vamos guardar os 10. José começou a coordenar. Quando você tem a unção, Deus te dá gerência. Quando você tem a unção, Deus te capacita. Quando você tem a unção, Deus te dá visão. Quando você tem a unção, você lidera. E detalhe, a sua liderança é natural, porque as pessoas veem que você tem mais do que elas, e ninguém é bobo de querer seguir quem não tem o que para dar. Só podemos dar o que temos, e as pessoas reconhecem quando você tem para dar. E José começou a organizar tudo. Depois que José começou a organizar, teve saúde, os presos ficaram mais felizes, contentes, e José começou a profetizar. Você sabe qual é o melhor período da nossa vida? Quando estamos na prova. É sério.
o melhor período da sua vida quando você está na prova. Por isso que o crente não pode ficar muito na bonança. Misericórdia. Não é que não pode, é que não sabe viver. Estava duro igual um coco, ganhou 10 reais, acabou. Andava a pé, pegava aquele busão com 600 pessoas. Agora tem 15 para pegar o Uber. Pastor, mas aí o senhor está se contradizendo. O senhor disse que o senhor não é a favor que a vitória vai chorando de Michel. Eu não sou a favor mesmo, não. Mas há pessoas que ainda não foram aprovadas. E parece que dependem de uma prova para serem melhores. E Deus, é muito interessante que nessa caminhada de deserto, Deus abre sabe uma porta lateral? Você está caminhando assim, meu Deus, está muito longe. Aí Deus abre um caminho na direita para você. Não é atalho. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aí Ele abre para quê? Ele está te provando, mas no meio da prova Ele faz o quê com você? Testes. Teste não é prova, preste atenção. Ele está te testando agora, no meio da prova. Ele abre uma porta lateral para ver como você vai se comportar. Aí o crente na prova, como o crente na prova é? Estou acordando 5 horas da manhã, varão, para fazer uma campanha de oração. 5 horas da manhã. Está na prova, então 5 horas da manhã. Estou jejuando até as 3 da tarde. Está na prova, está jejuando. Não, terça-feira tem culto de oração. Estou lá, firme e forte, de joelho. Jesus, estou numa prova, vaso. Eu preciso estar perto de Deus. Escola bíblica, estou lá para aprender a palavra de Deus, porque eu preciso estar forte, reforçado. A espada é a única arma de guerra que eu tenho de ataque. Olha, não, vigília comigo, dou lugar com alegria. Oh, meu Deus, eu faço pirocóptero, eu faço blade, Yabadabadu, Daiane dos Santos. Meu Deus, eu dou lugar para o varão. Não é, irmão? Está na prova. Aí Deus vê que ele está focado, né? Tu está ali igual a RG, só estou no caminho, RG, vamos lá, estou seguindo, vai, você está lá, opa, meu Deus. Aí Deus faz assim, ó. Aí tu, opa, porta. Tu dá aquela olhada, ih, rapaz, Deus está movimentando, opa, estou sentindo que o varão abriu a porta. Cuidado, Deus está te testando. Você ainda não foi aprovado. É só um teste. Davi ainda não era rei. Golias não foi vitória. Golias foi o primeiro teste. Irmãos, eu quero compartilhar uma vitória. Isso é teste, crente. Fica na tua, você ainda não foi aprovado. Não canta vitória antes da hora. Quero compartilhar com os irmãos. Se eu receber o discernimento, olha para você. Não! Eu vou tomar seu microfone, já estou avisando. Se um dia eu estiver aqui, você vai querer compartilhar uma vitória, Deus falar, meu filho é um teste. Eu vou subir, vai, Deus abençoe, vai lá, Deus abençoe. Jesus é contigo. Você ainda não recebeu vitória, irmão. Mas por que Deus faz isso, pastor? Para ferir o seu caráter. Eita, pesado, né? Para aferir o seu caráter, para ver como é que você vai se comportar com um presentinho, um mimo de Deus. E o que eu já vi de crente ser reprovado no teste, Deus abre uma portinha, quase não passa de lado que a barriga está... Mas Deus abre aquela porta estreita, aquele fundo de agulha, né? Deus passa o fundo de agulha para o irmão passar, irmão... Passei. Ao invés dele falar assim, Deus, já que eu entrei nessa porta, o que eu faço? O que ele faz? Não, ele não pergunta para Deus, ele diz, vitória, irmão. O inimigo perdeu. Ela vai tirar onda com Satanás. Ai, meu, muito tonto. O inimigo perdeu. Daqui a pouco, do nada, ele abre os olhos. Onde ele está? No deserto. Ele? O que aconteceu? Cadê a porta? Cadê o lugar? Misericórdia, pastor, não aguento, eu não estou entendendo os planos de Deus. É muito mistério, porque uma hora parece que vai tudo dar certo. De repente eu vejo, quando eu olho, eu estou no deserto de novo. Você foi reprovado no teste. No simples teste já foi reprovado.
que Deus faz? Deserto. Pastor, de onde você está tirando isso? Só 40 anos de Israel. O primeiro teste que Deus deu foi o quê? Eu vou aparecer no monte, vou falar com vocês. Não, fala tu com Moisés, Moisés fala conosco. Já foi reprovado no primeiro teste. Depois fizeram bezerro de ouro, foram reprovados no segundo teste. Olha quantos testes. Depois murmuraram com comida, Deus manda maná, foi reprovado. Depois deu carne. Olha quantas vezes Israel foi reprovado. E o que aconteceu? No teste que Deus falou assim, se passar nesse teste, eu encerro aqui. Mas se não passar, agora vamos lá, manda 12 espias para Canaã, vamos ver o que vai dar. O que aconteceu com eles? Foram aprovados ou reprovados? Era para ser 2 anos. Vai para 40. De 2 para 40, hein, queridos? Cuidado. Deus está te testando. E talvez o seu sofrimento, a sua peleja está próximo de acabar. Mas se você não passar nesses testes, ao invés de você fechar o ciclo, você pode alongar o seu deserto. Entenda, tenha sensibilidade para saber o que Deus está fazendo com você agora. Seja bem transparente, humilde, seja sincero e honesto com Deus e entenda que Deus está te testando no meio da prova, que Deus está vendo como você está, que Deus está olhando para você e entendendo como está o seu coração. E não é fácil andar com Deus. Se alguém diz para você que é molinha, só chegar dentro da igreja, só cantar um hino, dar uma oferta, um dízimo, que você está apto, não está apto. O que você vai fazer, menino? Eu vou enfrentá-lo. Como? Contra esse filisteu não poderás ir pelejar, pois tu ainda és moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. O que Davi tinha na mocidade, Golias nunca teve. Ele falou, eu sei que eu sou moço, mas eu já fui aprovado em vários testes com Deus. Tanto que foi aprovado que Deus me ungiu. Eu tenho certeza que esse é mais um teste de Deus. Segundo ponto para você dessa mensagem. Reconheça que Deus está te testando para grandes coisas. Uma coisa é matar um urso e um leão no meio do mato. Outra coisa é matar Golias na frente de milhares de soldados. Uma coisa que você faz dentro de casa, sozinho, no teu quarto em secreto. Uma coisa que você faz no seu trabalho, na sua faculdade. Outra coisa é o que Deus vai fazer através da tua vida na frente de todo mundo. Passe nesse teste. Passe. Eu não vou aguentar. Passe nesse teste. Está insuportável. Passe nesse teste. Eu não aguento mais. Passe nesse teste. Está muito difícil. Passe nesse teste. Ah, meu Deus, não foi isso que Deus prometeu. Passe nesse teste. Lutar contra Golias não era ser rei. Deus prometeu que ele seria rei, mas ele estava agora lutando contra o guerreiro. Passe nesse teste. Muitos de nós não conseguem chegar onde tem que chegar porque somos reprovados, testes após testes de Deus, e não acaba a prova nunca acaba. Golias era um outro grande teste. Poxa, mas complicado, né? Se Golias que está na minha frente, ei, pastor, você não sabe o tamanho dele. Ei, Deus não te tirou do ostracismo para guerrear. Ele te deu um leão e um urso para você treinar. Poxa, mas Golias, como você quer ser rei se não consegue derrotar o inimigo do teu povo? Golias foi a primeira prova de rei dele. O primeiro teste de rei de Davi foi Golias, porque ele tinha que matar o inimigo de Israel, o inimigo do povo, para ser rei. Saul estava sendo reprovado naquela hora, e Davi iria ser aprovado. Cuidado. Há testes que Deus tem colocado na tua vida e quer te aprovar para coisas maiores. Deus quer te aprovar para coisas maiores. Passe, 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 seja aprovado. Depois que Davi mata Golias, ele vai ser escudeiro do rei. Preste atenção. O que Deus faz? Começa a colocá-lo no palácio. Ele nunca entrara nas casas palacianas. Tem pessoas que acham que vão sair do ostracismo para o sucesso. Deus trabalha por etapas. Vai servir primeiro.
vai ser servo primeiro. Vai servir primeiro. Você ainda não tem capacidade para mandar. Você não tem experiências com poder. Você ainda não tem condições de mandar. Sirva primeiro. Davi começou a sair à guerra e começou a matar os inimigos e começou a ficar famoso como guerreiro. Cuidado, essa não é a tua finalidade, é uma fama transitória. O que você está sendo agora reconhecido não é a finalidade do que Deus tem para a tua vida. Tem algo maior. Deus não chamou Davi para ser guerreiro, Deus chamou Davi para ser rei. Muitos estão se perdendo em meio a um momentâneo progresso. Muitos estão se perdendo numa condição temporária, porque estão recebendo tanto elogios na condição temporária que acham que aquilo ali é a finalidade. Não é a finalidade. Sabe por que pastores se perdem no ministério? Porque eles acham que a finalidade deles é estar num púlpito, pregando todos os dias e comandando e fazendo e acontecendo. Só que a finalidade do pastor não é a igreja, são vidas. Sabe por que evangelistas, missionários, profetas se perdem? Porque eles acham que eles são o centro das atenções naquilo que eles fazem. Só que eles não são o centro das atenções. O centro das atenções é Cristo. Sabe por que ministros de louvores se perdem? Porque eles acham que os seus talentos são insubstituíveis. Esquecem que quem deu o talento a eles foi o Espírito Santo de Deus. Que a unção que está sobre eles foi derramada pelo Espírito Santo e não é deles. Sabe por que líderes se perdem? Porque ficam vaidosos, arrogantes, esquecem que foram eleitos para serem governadores de pessoas, para dar às pessoas, suprir as necessidades das pessoas. E na verdade, quando eles pegam o poder, eles suprem suas próprias necessidades. Tudo isso é o caminho da derrota. Sabe por que você abriu uma empresa? Não é para você ficar rico, é para você dar emprego às pessoas. É para você contribuir socialmente. É para você ser um provedor. Você não tem isso. Eu vou fazer isso para poder ficar milionário. Negativo, está errado. Davi não estava ali para ser um guerreiro famoso. Davi estava ali para cumprir o chamado. Golias foi um teste. Ser guerreiro de Saul foi outro teste. Fugir de Saul tem teste que a gente não entende, sinceramente. Tem hora que diz assim, como é que pode? Eu fiz tudo direitinho. Por que agora eu estou sendo perseguido? O que eu fiz de errado? E Davi fala isso com Saul. O que fiz contra ti, meu rei? O que eu fiz contra ti, meu rei? Há momentos que você pergunta assim, o que eu fiz? Deus, eu estou tentando entender por que eu estou vivendo isso, o que eu fiz? Você foi ungido. Você foi ungido. E Deus está te testando. E Deus está te consolidando. Minha vida era tão boa antes. Sim, no ostracismo, cuidando das ovelhas do seu pai, onde ninguém te via. Só que enquanto você era adolescente estava bom, mas quando você fizesse 40 anos, você ia falar, que vida é essa, hein? A gente acha que o nosso passado foi suave. Seu passado não era suave. Seu passado não existia. Deus deu um jeito para te puxar e dizer, vem existir aqui comigo. Mas quando era assim era melhor. Você acha que é melhor porque o peso da responsabilidade você não está aguentando. Mas se você entender o que Deus quer contigo, você vai dizer, graças a Deus, porque eu estou no meio dessas provas. Aí você vai ler Tiago, tende por motivo de toda alegria passar provas e tribulações. Quando eu era católico, quando eu era ímpio, quando eu era macumbeiro, você começa a falar, quando eu era da escola de samba, quando eu bebia, era melhor, nunca foi melhor. Se você ainda estivesse lá, você estaria morto ou morta, ou espiritualmente, ou no cemitério. Nunca foi melhor essa vida. Para pensar, você tinha momentos de euforia, mas no dia seguinte acordava com ressaca, com dor de cabeça, cheio de problemas. Nunca foi bom. A sua alegria ficava vazia na terça-feira, na quarta, você tinha que voltar a beber, a fumar. Porque você nunca foi alegre, você nunca foi feliz. Você se enganava com momentos. Aí Deus te traz para você ser feliz. Só que felicidade é uma construção. Como você não sabe construir felicidade, você quer ter momentos alegres agora como crente. Só que entenda, no dia que você conseguir entender o que é a alegria do Senhor, você vai ter força. A alegria do Senhor é a nossa força.
Davi vai entender isso e vai entender de forma tão poderosa que quando ele vai escrever os salmos dele, ele vai retomar a sua vida e ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz andar em verde espaço, Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande por um vale onde a morte me faça sombra, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Eu já provei o Senhor na caverna de Adulão, na perseguição de Saul contra os filisteus, banquei o maluco, corri, fugi, comi pão da proposição. Ainda que eu ande nesses lugares horríveis, eu sei que o teu cajado e a tua vara vão me consolar, vão me sustentar. Eu comecei a entender agora os testes de Deus. Eu agora estou entendendo o que Deus está fazendo comigo. Agora eu estou entendendo cada choro de madrugada. Agora eu estou entendendo as minhas raivas, decepções. Agora eu estou compreendendo a dor. Agora eu estou entendendo os dias que eu passei acordado, olhando para o teto. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou começando a compreender. Esse é o ponto que Deus quer de você. O ponto de maturidade. O ponto de maturação. Davi foi um grande rei. Foi tão emblemático que, apesar do pecado dele, Deus pune ele, preste atenção, Deus confronta ele através do seu amigo profeta, põe o dedo na ferida, põe o dedo na cara, mas ao final diz assim: o teu trono não ficará vazio, suscitarei da sua descendência o cetro de Davi, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Quando Jesus está passando em Jericó, antes de ser morto, ele ouve de um homem o seguinte grito: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você entende isso? Eu sempre digo para as pessoas: o nosso deserto tem o tamanho do aperfeiçoamento que Deus quer de nós. E quanto mais você dificulta, maior fica o teu deserto. Quanto mais você erra, quanto mais você é reprovado nas portas de testes, mais você volta. Pastor, como é que eu posso me aprovar? Eu não tenho segredo, receita, mas uma coisa eu posso dizer para você: disciplina. Vocês sabem o meu conceito sobre disciplina. Não é o que você quer, não é o que você gosta, é o que você precisa. Andar com Deus não é fácil. Servir a Deus nunca foi mole. Servir a Jesus é um desafio diário. É se apartar de pessoas, é não voltar a lugares, é se superar nas suas dores pessoais, é estar quando você não queria estar, mas saber que tem que estar. É viver onde você não quer viver, mas sabe que é ali que Deus te quer, porque é ali que Deus está te aprovando, é Deus que está te testando, é Deus que está te fortalecendo. Querer crescer, nunca entender que o que você sabe e faz já é o suficiente, nunca será. Compreender que Deus está te testando todos os dias Deus está te testando. E aí você tem que pegar Hebreus 10:38. Meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Gosto do verso 39, quando o autor diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas somos dos que avançam para a redenção das nossas almas. Você compreende isso? Deus, no meio dessa prova, está te testando. Passa, entenda, ajude. Cada vez que eu converso com cristãos, irmãos, irmãs, e sinto que eles não compreendem o que Deus está fazendo, eu sempre me pergunto: Deus, até quando? Quando eles vão conseguir compreender isso? Quando vão aprender? Quando vão sair desse deserto?
Quando vão sair da prova? E quando eu falo prova, não estou falando de finanças não, porque às vezes o pessoal vai muito para o lado financeiro. Sabe, há muito mais na vida do que dinheiro. Muito mais mesmo. Chamado, propósito, poder de Deus, unção, graça, milagres, libertação, consolidação do seu ministério, amizade. Eu digo para vocês, falo por mim, não é fácil passar nos testes de Deus. Às vezes somos reprovados. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou eu peço para parar e não vai parar, o deserto vai continuar. Eu digo, então vamos continuar tudo de novo. Só que entenda, você precisa pedir a Deus, Senhor, me ensina a andar contigo. Me ensina a passar nesses testes seus. Porque eu gostaria que o meu deserto fosse de 2 anos e não de 40. Eu não quero que meus filhos continuem o que eu comecei. Eu não quero que meus filhos herdem a minha prova. Eu quero que eles herdem as minhas heranças, as minhas bênçãos, os meus tesouros. Eu não quero que meus filhos fiquem com a maldição ou a herança espiritual que o meu pai já passou para mim. E agora eu não quero passar para minha filha, para o meu filho. Eu quero que eles herdem a salvação, a cura, a libertação, a esperança, o amor, a prosperidade, a saúde. Eu quero ser um Josué e um Caleb, que em meio a muitos desaprovados, foram os aprovados. Você já parou para pensar? Toda a geração deles morreu, toda a geração morreu no deserto. Só Josué, nem Moisés, olha que interessante, nem Moisés, nem Arão, nem Miriam, nenhum deles que saiu com eles do Egito entrou em Canaã. Só Josué e Caleb. Ei, você não acha que está na hora de acabar essa prova? Você não acha que está na hora de você passar nesses testes de Deus? Até quando você vai ficar indo e voltando, indo e voltando? Um dia você está bem, no outro dia... Um dia você jura que vai para o céu vivo, no outro dia você tem medo do inferno. Num dia você jura que terá uma vida regrada, abençoada, próspera, no outro dia você fica, meu Deus, vou morrer na miséria. Até quando você não vai se impor na sua liderança? Até quando você não vai tomar liderança da sua própria vida? Porque quem não lidera a sua vida, é a Bíblia que diz, não pode. Paulo fala, quem não comanda a sua casa, não comanda a sua vida, não pode comandar a casa de Deus. Até quando você não vai dominar as coisas que são ao seu redor? Até quando você não terá gerência dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, do seu dinheiro, da sua família, do seu trabalho? Até quando? Até quando você vai ficar dependendo da providência de Deus? Uma coisa é ser dependente de Deus, outra coisa é querer que Deus venha fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer, e Deus não irá fazer. Deus podia fulminar Golias, não podia? Deus podia. Mandava um raio na cabeça de Golias e matava ele, acabou. E o povo ia gritar, só o Senhor é Deus. Fez isso com Elias, fez isso com tantos profetas. Por que não faria com Elias? Porque aquele negócio não era para Deus, era para o homem. Deveria ser Saul, mas Deus já sabia que Saul não faria isso. Então mandou um menino. Ele tinha acabado de ungir um menino. Falou, vai você, menino. Vai ser forte, vai ser feliz. Vai provar para esses caras velhos aí que eu estou contigo. Vai provar para eles que não tem gigante certo. Vai provar para eles que você, com uma pedra, vamos botar na linguagem do Brasil, uma tiradeira, você derruba um homem com espada, com escudo, com capacete, com couraça, e você, mãos nuas, liso, magrinho, pequeno, vai derrubar esse cara. Porque não é você quem derruba, sou eu quem derrubo por você. Fecha teus olhos. Meu Deus, nós precisamos querer ser invencíveis. Às vezes entregamos os pontos com muita facilidade. Às vezes ficamos aborrecidos porque as coisas não dão certo como nós queremos, como se não assumíssemos que estamos sendo reprovados no básico, nas coisas mais básicas. Não conseguimos concluir o que começamos, desistimos no meio do caminho,
desperdiçamos oportunidades, nos perdemos na nossa infantilidade e não entendemos que uma oportunidade está passando e o deserto está aumentando de quilômetro a quilômetro. Chega uma certa idade que a gente fica se perguntando: meu Deus, quando é que isso vai acabar? Já era para ter acabado. Mas nas portas que o Senhor abriu para nós, Senhor, nas portas de teste, infelizmente, fomos reprovados muitas vezes. Então queremos hoje pedir a Ti, ó Pai, nos ajude a ser aprovados. Nos ajude, ó Deus, a ter a impetuosidade de Davi, a resiliência de José, a disponibilidade, Pai, de Isaías, a compreensão de Paulo para o que Deus estava fazendo naquele momento que derrubou ele do cavalo. Que possamos entender, ó Deus, que não dá para lutar contigo e que muitas vezes somos testados em meio à prova e que poderemos ser reprovados nesse momento. Nos ajuda a entender, ó Pai, que não é tua culpa e nem do diabo. Esse volante está conosco. Esse volante, esse leme, esse manche, esse comando está nas minhas mãos, não está na mão do diabo. E que nós precisamos, ó Deus, tomar uma decisão hoje. O que fazer, como fazer. Precisamos hoje entender o que fazer.